Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos, 11h17. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio Luceni Grassi. Tudo bem, Luceni? Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, depois de meses de queda no número de inadimplentes, Mato Grosso registrou um aumento, né, um aumento nesse número. Aumento de 0,41% no número de devedores. Isso é preocupante? Vamos começar por aí. Sim. A gente, olhando para a economia como um todo, sempre o endividamento ele é preocupante, né? Agora, a gente tem que diferenciar assim, nós temos um índice bastante, cresceu, o índice em nível de Brasil cresceu, o índice de endividamento das famílias, endividamento das empresas, mas a inadimplência, segundo o Banco Central, ela não foi na mesma proporção, porque o fato da gente se endividar não significa que eu vou me tornar um inadimplente. O que acontece é o aumento da probabilidade de aumentar essa inadimplência, porque quanto mais você contrai dívidas, mais o risco da gente não dar conta de pagar, né? Os empréstimos que a gente faz. Então é preocupante, uma economia que tem muita gente endividada, um sistema econômico que as pessoas estão muito endividadas, no primeiro momento tudo bem, ela pega, as linhas de crédito estão muito fáceis, ela pega o dinheiro, começa a comprar. Mas a hora que ela começa a se tornar uma inadimplente, aí começa a dificultar o processo, porque as pessoas inadimplentes não têm acesso ao comércio, ao crédito, dificulta. Então, é uma bola de neve. A gente tem que ter esse cuidado para que a pessoa está gastando neste determinado momento, está tendo muito acesso, está consumindo e depois tem que ter o cuidado, o controle para que isso não inviabilize a continuidade dessa atividade econômica. Agora, isso acontece no mês de janeiro, quando não tivemos aí o auxílio emergencial. Uhum. Isso pode ser um reflexo? Isso. O que a gente está vendo, essa questão do endividamento, ou a questão um pouco também da inadimplência, é que principalmente em 2020, houve até como uma medida contracíclica, né, para que a atividade voltasse, a gente tem alguns estímulos. Tem o auxílio, que aumenta o consumo. Nós temos também o crédito mais barato e as pessoas com muita facilidade, o crédito muito fácil é perigoso. Então, isso, o contexto pandêmico, né, decorrente dessa pandemia, ajudou também nesse sentido. A gente coloca isso como um dos motivos. Mas pois não. Não, a gente tem sempre eu digo assim, no Brasil, nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Você sabe que a gente não tem, igual tem em alguns países do mundo, informação básica em pré-escola, a criança quando está na creche, ela já começa a aprender, como é o caso dos países asiáticos, como é o exemplo da Coreia. Agora, a gente não tem isso, né, em currículos escolares. Então, a gente não tem uma lida muito tranquila com dinheiro e as pessoas se perdem, não sabem fazer, não administram o seu dinheiro. E isso leva a alguns descontroles e prejudica, sim, a atividade econômica. Você acha que tinha que ter educação financeira na escola? Com certeza. Do mesmo jeito que a gente tem disciplinas de educação religiosa, essas disciplinas básicas que a gente tem na escola, a educação financeira, ensinar a lidar com as finanças, a lidar com o dinheiro, tem que ser atividade básica, desde o ensino fundamental. Você tem que ter noções de como lidar com o dinheiro, tem que ensinar a criança, porque é a partir dali que você faz com que ela aprenda e na vida adulta ela tenha um controle mais, saiba lidar mais com as finanças. As pessoas consomem mais no final de ano, né? Uhum. Isso é um comportamento negativo? Não. É assim, ó, tudo a gente tem que analisar pelos dois focos. É importante poupar? Certo? Mas é importante consumir também. Então a gente tem que equilibrar. Quando a gente fala de questões econômicas, a gente tem que sempre lembrar que ela tem que buscar um equilíbrio. Porque se todo mundo resolver poupar, certo? De forma, tudo que eu ganho eu quero poupar, a gente tem problema que nós não vamos, ou diminui o consumo. Porque o que é poupar? É você deixar de consumir no presente, para gastar no futuro, certo? Então, por exemplo, o jovem poupar, ele tem mais interesse, porque ele tem um futuro ainda lá para frente. Agora a população mais velha, ela já quer gastar, ela quer passear, principalmente os aposentados, ele quer gastar, aproveitar a vida. Então, é o que eu estava te dizendo, poupar é importante,
mas gastar também é importante. Só que o gasto, ele é importante, mas a gente não pode perder o controle dele, certo? Então você tem que saber administrar os seus gastos. Você tem que saber o que você ganha, qual é a sua capacidade de pagar, para saber o que você pode gastar. Isso que eu estou chamando que a gente não é preparado para isso. A gente é preparado para ter... Todo lugar que a gente chega é comum assim, esse é o comportamento em geral. Claro que isso está mudando, graças a Deus, né? A maioria da população brasileira, ela tem diversos cartões, ela tem crediário em vários lugares e vai comprando. Vai comprando, vai comprando. Chega uma hora, ela fala, a cabeça é assim, qual é a parcela? Esse eu dou conta de pagar. Aí chega na outra loja, o cartão, esse eu dou conta de pagar. E vai parcelando, né? Gosta da compra dessa forma. Chega uma hora que ela vai ver o bolo dessa despesa, a somatória, tá maior do que ela tem quebrada. Condições de pagar. Isso, aí ela não faz assim uma reflexão sobre a capacidade que ela tem de pagar. Ela vai olhando assim, eu dou conta de pagar em 10 vezes, 15 vezes, porque você já observou, nós temos algumas características quando fala de gasto, né? A população, as lojas, elas gostam de vender em muitas parcelas, o crédito. E isso agora é atrativo, porque nós estamos, nesse período, a gente está com um incentivo, a gente chama isso de política expansiva do crédito. Juro baixo, estimulando a vender em longo prazo, e aí a maioria das pessoas entram mesmo. O que inibe? Porque, por outro lado, nós temos aí uma taxa de desemprego muito elevada. Né? Isso em Mato Grosso é um pouco diferente. Mato Grosso, o desemprego, a gente sofre menos, certo? Mato Grosso sempre é diferente. O impacto a gente sofre, mas é menor do que em determinadas regiões do Brasil. Porque nós temos uma atividade econômica que se o mundo começa a crescer, a desenvolver, para nós é positivo. Então você vai ver que o emprego é um pouco melhor. Não que não tenha, tá? Problemas, mas a gente sente um pouco mais tarde, digamos assim, o efeito da crise. Em relação, você falou aí no número de parcelas, que as pessoas acabam comprando em N vezes. Qual seria o ideal? Comprar em poucas parcelas, muitas parcelas? Qual que é o ideal? Então, sempre quando a gente... Daí, de novo, eu vou falar ir para as duas linhas. Tanto para decidir poupar, como para decidir como gastar, a gente tem que estabelecer objetivos. A gente tem que fazer um planejamento das finanças, do que a gente quer, porque daí, por exemplo, outra coisa que em economia é importante. Também a pessoa não precisa sofrer o resto da vida. Esse é um conceito importante. Fazer economia não é passar fome, não é sofrer. Fazer economia é saber gastar, é saber administrar da melhor maneira possível como viver, gastar com lazer, gastar para comer. Se você souber fazer isso, você está falando em economia, porque quando fala fazer economia, tem-se a ideia, porque isso é uma coisa que geralmente a área pública joga para a gente, fazer economia é cortar e fazer as pessoas sofrerem. Não é isso. Cortar gastos. Cortar gastos, não é. Se você souber administrar o recurso escasso, que o dinheiro é escasso, se você souber administrar, você vai estar fazendo economia e fazer bem. Mas sua pergunta, né? Por exemplo, eu tenho que fazer algumas avaliações se eu compro... A regra né? Sempre é bom a gente poder estar com dinheiro, com a capacidade de pagar, porque a sua capacidade de barganha aumenta. Se você chegar numa loja e falar que vai comprar à vista... Você pode ter certeza que você vai ter capacidade de brigar, de barganhar e ter um desconto mais favorável do que se você quiser a prazo. Já que tem loja que não faz questão de vender à vista. Porque as lojas ganham em cima da operação. Então, se ela vender para mim à vista, certo? A estratégia dela é vender a prazo, porque é em cima dessa 10, 15, dessa forma de financiar, é que ela vai tirar e vai ganhar os juros, vai ganhar, é o lucro dela. A gente fala que é em cima são os lucros operacionais dela. Isso é o lado da empresa, mas nesse momento eu sou consumidora. E o consumidor, para ele, sempre é vantajoso comprar à vista, certo? Ele sai para comprar, se ele sai para comprar um bem, digamos que ele sai, a hora que ele sai, ele fala, eu quero comprar algo de tantos mil, né? Digamos que ele vai comprar, sei lá, uma geladeira.
Ele fala, eu quero pagar aí, eu tenho 3 mil para pagar numa boa geladeira. Se ele tiver esse dinheiro, ele negocia, ele pesquisa e ele pode voltar para casa com saldo, porque ele consegue desconto, ele consegue poder de barganha. Agora, a maioria dos brasileiros, né, a massa de trabalhador brasileiro, ela é assalariada. Ela compra parcelado, certo? Aí, quanto eu compro? Geralmente, é fácil de saber essa conta. Se você vai comprar uma geladeira em 24 vezes, você pode ter certeza que vai pagar 2, no mínimo. Só que nós não fazemos essa conta. Daí eu volto no que eu estava falando no início. A gente também tem que ver, você tem que avaliar, fazer pergunta. Esse bem é realmente necessário? Às vezes é necessário você fazer nesse número de parcelas, porque um bem necessário você não tem condição de comprar naquele momento de outra forma. Queimou a geladeira, tem que trocar. Exato. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Um bem essencial é necessário igual a alimentação, né? Eu preciso comprar, mas muitas vezes com relação às parcelas, olhar bastante, isso é regra comum. A questão dos juros é muito importante, você definir a hora de comprar, né? Porque os juros no Brasil, por mais que eles caiam, eles são muito altos, né? Porque quando fala assim que o juro no Brasil, a taxa está 2%, seu cartão de crédito é 300% ao ano, certo? Então tem que ter esse cuidado. Aí tem, por exemplo, vai comprar no cartão, às vezes a loja te dá a opção, em 10 vezes eu faço sem juro. Então, se ela administrar direitinho, o cartão é uma muito boa modalidade de crédito. Só que se a pessoa souber administrar, ela tem que administrar, se ela vai comprar em 10 vezes, tem que ver que o número de parcela, durante aquele período, ela corre o risco de perder o emprego, ela tem que avaliar esse tipo de coisa. Mas se ela tiver condições de avaliar direitinho, é uma boa opção e administrar bem. Eu dou conta de pagar a minha fatura no mês do vencimento integral. São essas análises. Então, não existe assim uma cartilha que fala só compra em 10 vezes, em 5 vezes é melhor. A regra isso é desde quando o mundo é mundo, se tiver dinheiro melhor. Mas a gente sabe que na vida prática não é bem assim. Então é avaliar se é o momento de comprar aquele bem, olhar para o lado da receita, se a receita tem condição de cobrir essa despesa e de administrar isso direitinho, certo? E aí vai ser um sucesso. É a forma. E aí é onde eu falo que a gente precisa de aprender a fazer isso. A educação financeira ensina isso, né? A gente precisa saber e quebrar essa coisa de que o dinheiro é algo pecaminoso. É muito bom ter dinheiro, todo mundo quer. Se você souber usar, não é só porque o milionário ele sabe usar, por isso que ele ganha sempre. Tem pessoas que ganham aí pouco, é um trabalhador, mas ele tem o dinheiro, ele tem reservas, certo? É saber administrar o uso do dinheiro. Vamos acompanhar uma reportagem. 8 em cada 10 brasileiros sofreram impacto nas finanças por conta da pandemia. Isso foi uma pesquisa realizada. Nós vamos à reportagem da TV Cultura. Roda. A pandemia fechou as escolas. A peru escolar do Edmilson foi para a garagem e as contas acumularam. Pago uma conta hoje, a outra vence amanhã. E tenho a ajuda dos filhos, né? Meus filhos que estão me ajudando no momento. Muitos brasileiros tiveram mesmo que fazer milagres para manter o bolso em dia no ano passado. 8 em cada 10 ouvidos por uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil relataram que a pandemia teve impacto nas finanças. E aí tiveram que apertar o cinto, porque para 62% a conjuntura econômica do país foi ladeira abaixo. A situação financeira piorou para quase metade dos entrevistados. Ganhei R$20 quinta-feira, tô ganhando agora mais 20 hoje. Tá dando para pagar a conta, não? Nada, não tá nada, de jeito nenhum, não dá nem para comer. O motivo mais citado foi o fato de o salário não ter acompanhado os aumentos de preços de produtos e serviços, seguido de redução da renda familiar, desemprego da própria pessoa ou de alguém da família. Quase todos os que tiveram piora na saúde das finanças puseram a culpa
na pandemia. Quando o dinheiro fica curto, não tem jeito. É preciso fazer cortes no orçamento, até mesmo para não ficar inadimplente. 8 em cada 10 pessoas fizeram isso para direcionar os recursos para pagar contas básicas, em alguns casos, até mesmo para poupar ou então colocar as dívidas em dia. Passa apertado, mas as contas, pelo menos, por mais difícil que seja. E nada de gastos que podem ficar para depois. Caso de roupas e sapatos. Comida delivery ou fora de casa, nem pensar. O chopp do barzinho também ficou só no desejo para muita gente. 3 em cada 10 entrevistados temem não conseguir emprego este ano. Apesar disso, a maioria espera melhora nas finanças. A especialista em finanças da CNDL diz que um dos desafios deste ano vai ser encontrar uma alternativa ao auxílio emergencial. O ano passado teve um nível de poupança acima dos demais. O governo e outros economistas acreditam que esse nível de poupança, se reverter em consumo em 2021, pode amenizar os efeitos do fim do auxílio emergencial. Não tem mais uma margem de gastos, mas as pessoas também precisam, porque o nível de desemprego está muito alto. Você viu aí que é basicamente o que a gente estava falando aqui, né? É isso aí. Então, nós estamos num cenário, e 2021 ainda é um cenário, digamos assim, pelo menos de precaução, as pessoas têm que ter esse cuidado. O desemprego é muito elevado, a sua pergunta com relação a fazer gastos. Você viu, a matéria lá mostra. Depende também, as pessoas hoje estão mais cautelosas, porque a hora de comprar, ela vai pensar, será que isso melhora quando eu corro risco? Porque hoje as pessoas estão correndo o risco de perder o emprego, sim, certo? Mas você sempre corre o risco, mas está muito alto o desemprego. O risco é maior agora. E as pessoas, na hora de comprar, se ela tem a ameaça de que ela não tem a segurança de que ela vai manter esse emprego até o final do ano, ela pode deixar de comprar, certo? Porque se ela insistir em comprar, provavelmente ela corre o risco de se tornar uma inadimplente. Então, tem isso também. Agora, outra coisa com relação a isso que a gente viu bastante o impacto e segurou 2019 é o auxílio, porque a hora que começou a liberar o auxílio, constata algo que estava meio ainda escondido, que é o número absurdo de pessoas vivendo na linha da pobreza ou abaixo. Porque todo mundo que foi buscar o auxílio, a grande maioria são pessoas que tá no que a gente chama de emprego invisível, fazendo bico. Então, a pandemia excluiu essas pessoas, então ela escancarou, sim, as desigualdades e a pobreza no país. Estas pessoas precisam de ajuda, e aí é ajuda financeira mesmo, é dinheiro, não só o indivíduo, as empresas também para manter o emprego. Esse foi o lado bom, as empresas conseguiram manter, né? Elas mantiveram alguns empregos porque elas tiveram o apoio, elas tiveram algumas ajudas com relação à proteção trabalhista. Isso é o lado bom no Brasil, né? As leis trabalhistas mais protecionistas ajudaram com que as empresas segurassem alguns empregos. Mas as pessoas que vendem pipoca ali quando tem um jogo, quando tem um show, essas pessoas estão sem renda, certo? Pode ver que a gente está vendo muito mais gente pedindo esmola nos pontos, dormindo na rua. Então, essas pessoas perderam a capacidade de comprar. Porque enquanto tinha o auxílio, pelo menos a área de alimentação estava aquecida. Isso é muito importante, são políticas, a gente tem que deixar claro isso, não é esmola do governo. O auxílio é uma política social que tem que ser combinada com a política econômica dentro de um contexto de pandemia, para poder que a gente ajude as pessoas a passarem por essa crise com mais dignidade, pelo menos tendo o que comer. Você viu na reportagem ali que as pessoas falavam em corte de gastos, né? Justamente aquilo que a gente falou aqui. Quem tem emprego, né, está ajustando. Primeiro, muita gente tá perdendo capacidade de renda porque ela tinha 2 empregos. Vou pegar um exemplo, ela trabalhava numa determinada empresa e era professor.
As universidades estão demitindo os professores, as escolas não estão contratando. Nós temos professores na rede pública que ainda não assinou contrato, aqueles que são só contratados, não concursados. Essas pessoas estão sem renda. Por quê? Porque a pandemia, muita gente teve que fechar, teve que diminuir. E na cabeça de quem vende o serviço, se a gente diminui, se eu diminuo a demanda, como é o caso dos restaurantes, muitos restaurantes, eles tiveram que, agora eu não vou poder abrir. Então, para que eu preciso de tudo esses garçons trabalhando? Ou eu modifico a atividade, ou eu dispenso. Aqueles que conseguiram o programa do governo, que foi no sentido de dar essa proteção social, foram empregos mantidos. Esse foi o lado bom. Agora, a maioria da população que vende, os vendedores ambulantes, essas pessoas estão sem renda. E isso impactou no consumo, viu ali? E o corte de renda. Porque muitas pessoas tinham uma renda, a composição da renda dela, às vezes tinha 2 empregos, às vezes tinha outras fontes. Com a pandemia, ela está se segurando em uma parte. Então, ela tem que ir para o orçamento e ajustar o orçamento. O que podemos prever para o futuro aí? Então, mesmo diante desse cenário assim ainda difícil, mas os indicadores econômicos eles já estão mostrando uma tendência. Estou falando o lado econômico. A gente precisa que o lado político dê essa condição, porque a economia ela e a política é uma linha muito tênue. Às vezes a gente fala assim, a taxa de juros, a taxa de câmbio, o dólar hoje a gente está precisando aí de quase R$6, né? Eu não atualizei hoje, mas quase R$6. A gente estava esperando esperamos que este ano diminua um pouco, certo? Mas assim, se a gente tem qualquer fenômeno, qualquer coisa na área, no contexto, qualquer insegurança, né, no ambiente político, isso muda. Mas em tese, né, falando do cenário que é muito curto, a gente chama isso de conjuntura econômica, né, que é tempo muito curto, até tem as expectativas de que melhore um pouco, né, de que reverta, de que a taxa de câmbio caia um pouco. Voltamos a ter um crescimento lento, porque o crescimento vai repor aquelas pessoas que foram demitidas. Tem alguns pontos que são positivos, mas, enfim, com relação ao comportamento das pessoas, com relação a esse cenário de desemprego, de corte na renda, ainda é de muita cautela. Ver muito, não fazer se endividar num longo prazo, comprar aquilo, na melhor das hipóteses, aí olhar bem o tempo, não vai dívida perder de vista, porque corre um sério risco, né? Torcemos que não. Mas o porquê eu estou dizendo isso para você? Porque todo esse cenário econômico, ele tem uma chance de melhorar, mas a gente ainda precisa, não tem como olhar para a economia agora sem olhar para as questões sanitárias, para as questões de saúde. Então, o que se espera é que o que vai dar uma certa segurança para voltar ao trabalho no ritmo normal, tudo no ritmo normal, é a vacinação em massa. E quando você olha para o contexto econômico, esse cenário mais positivo, ele só é possível se o cenário, quando a gente fala da pandemia, o cenário das políticas sanitárias, se ele avançar mais rápido. Senão a gente ainda vai ter esse ano de dificuldades. Vamos torcer pela vacina. Para nós, porque isso é importante que a população entenda. Não adianta querer ir trabalhar, né? Não adianta achar que vai voltar à normalidade se a gente não cuidar da saúde, certo? Não tem jeito e não adianta brigar com o empresário. Ele tem regras para ele cumprir, ele não pode abrir porque ele tem restrições. Então tem que ter esse cuidado. Nesse momento de pandemia, enquanto a pandemia não acabar, a economia está sendo condicionada pela pandemia. Luceni Grassi, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, economista, hoje nos deu uma aula aqui sobre... Não, imagina, eu que agradeço. Nós que agradecemos, tá? Já fica o convite para você voltar. Ah, que bom, vamos voltar sim. Para a gente falar mais sobre isso. Até porque as pessoas precisam de orientação, né? Se está faltando orientação, está faltando
alguém que fale, né? Daqui a pouco nós vamos continuar falando de economia aqui com o jovem. Com o Érico, né? O Érico, que escreveu livros já sobre Aham. isso. Falar sobre a economia para os jovens, né? Exatamente, Enfim. exatamente. Obrigado pela tua presença. Eu que Sucesso. agradeço. Obrigada.